ele conseguiu, mas eu não sei se ele, lá, como propaganda, assim, como mitologia, se ele conseguiu enganar a galera lá, né? Mas não foi. Na verdade, assim, Pegou. na verdade, assim, o que conta aqui é que a galera ia olhar para esse texto e ia exaltar, e o texto exaltava Roma, né? Então, talvez só nisso aí ele teve resultado. Mas é assim, estranhamente é só depois dele falar isso aqui que ele finalmente vai invocar as musas, né? Que é o padrão das epopeias, invocar as musas, só que geralmente elas são invocadas no primeiro verso, né? E ele faz isso depois. Mas enfim, é uma espécie de inovação aqui, né? Eu achei interessante essa maneira criativa dele invocar as musas. Mas como é que ele invoca as musas? Porque sempre tem um jeito, né? Canta-me tal coisa, né? Nessa hora que ele vai pedir para a musa contar para ele quem foi a divindade que se ofendeu tanto ao ponto dele se ferrar, né? Passar por tanta coisa. É assim que ele invoca as musas. É curioso, né? Ele pensou numa maneira mais criativa e eu gostei da solução dele. E aqui a gente já vê que o Virgílio, ele tanto constrói essa epopeia aqui sobre as tradições anteriores, quanto ele começa a tentar também as suas próprias inovações aqui, né? Sem descaracterizar o que a gente consideraria como uma epopeia. Tem várias coisas assim que ele vai fazendo, apesar de ele copiar também o próprio estilo homérico, né? Eu não sei se eu vou falar disso mais para frente, mas o estilo homérico também é copiado um pouquinho. Mas enfim, o primeiro trecho aqui do primeiro canto, ele fala dessa intervenção da Juno no destino do Homero, dos troianos de forma geral, né? Mas principalmente desses que... Porque ela tinha muita raiva dos troianos, né? Mas ele vai cantar aqui sobre... Lembrando que ele já está num ponto avançado quando ele está falando isso aqui para Dido. Não, ele não está falando para Dido ainda. Na primeira parte do canto aqui, eles já estão num momento bem avançado, eles passaram por um monte de perrengue já. Né? Mas ele está num ponto lá na frente, assim como aconteceu com o Ulisses, depois ele vai voltar para contar. Né? Então ele está contando por que a Juno estava tão brava com eles, com esses troianos específicos lá, não a Troia toda, mas esses que escaparam lá da queda de Troia. Né? Porque lembrando aqui, a Juno, ela odiava a Troia desde lá da treta do Paris lá, né? Isso. Não era a única coisa, mas ela vinha mantendo essa rusga aí, né? E aí, enquanto os troianos que sobraram lá em Troia, não todos eles, mas muitos deles vão rumando para esse outro lugar aí, para encontrar uma morada e tal, em direção, já sabendo que eles tinham que ir para a Itália, né? A Juno manda um outro deus, que é o Éolo, o deus dos ventos, ferrar com as viagens deles.